Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises, né, às nossas conversas, né, de quarta temporada de Jornada nas Estrelas Discovery. Vamos falar do sexto episódio intitulado Tempestade. Gente, esse episódio ele chama a atenção por duas coisas, né? A primeira coisa, né, a gente vai tomar referência aí às séries mais antigas. Por quê? Porque a Discovery ela vai procurar, ela vai tentar investigar a anomalia espacial, né, no caso, né, e ela vai entrar numa região do espaço completamente sem nada, né, e ela fica presa, confinada lá dentro, e ela fica se buscando, né, soluções para poder tentar sair dali, né. A gente já viu isso em TOS, já vimos isso em TNG, né, e foi uma referência interessante aí, né, uma coisa que soa familiar, né, para os fãs mais antigos, né? E outra coisa que é interessante de perceber também, né, nessa história aí, no caso, né, é que a gente está vendo a tripulação da ponte interagindo bastante, né? Aquilo que a gente reclamava, né, nas temporadas anteriores, né, que você não via aquela tripulação da ponte aparecendo tanto, né? Nesse episódio não, nesse episódio a gente está vendo realmente essa tripulação da ponte interagindo bastante entre elas ali, né? Entre eles, né? E os próprios atores principais, né? A gente vai ter até uma querela, um arranca-rabo ali entre o Saru, né, e o Oshikun, né? Aquela que fica na ponte ali do lado da Detmer, né, no caso, né? E é interessante perceber isso. Isso já estava acontecendo em alguns episódios dessa quarta temporada, mas esse episódio talvez tenha sido o episódio onde essa tripulação da ponte ela mais interagiu, ela mais participou da série até agora, né? E isso foi uma coisa boa para o episódio. Outra coisa também que foi muito interessante, tá? Mas que caiu dentro daquele velho problema de Discovery, que é pegar uma ideia boa e não desenvolver essa ideia de forma satisfatória, tá? Foi o fato do computador, né, da nave, a Zora, né, começar a desenvolver consciência e começar a desenvolver emoções, né? A gente já viu esse assunto em ficção científica várias vezes, né? Você tem o próprio exemplo do Data, né, em TNG, né? Você tem o próprio exemplo do HAL 9000 em 2001, Odisseia no Espaço, né? E a gente estava vendo o Discovery meio que trilhando esse caminho com a Zora, né, no caso, né? Só que, infelizmente, né, eles tornaram a Zora emotiva demais, né? Uma Zora que tinha medo lá de falhar, né? Porque quando ela estava lá sobrecarregada de coisas para fazer, né, ela acabou não percebendo alguns problemas na nave, isso acabou causando a morte de um tripulante, né? Aí depois, quando ela deixou de ficar sobrecarregada porque ela começou a jogar um joguinho lá com o Grey lá para poder, vamos dizer assim, espairecer um pouquinho, né? Ela começou a ficar com medo ela começou a perceber os problemas que estavam acontecendo na nave e ela começou a ficar com medo de que ela falhasse de novo. E aí a nossa Michael Burnham teve que trabalhar como uma espécie de psicóloga do computador, né, uma psicóloga da Zora, né, para que a Zora ganhasse, vamos dizer assim, segurança e começasse, né, a trabalhar conjuntamente com a nave, né. Outra coisa que é interessante da gente perceber também, né, quer dizer, esse melodrama todo, né, ele acaba, vamos dizer assim, contaminando essa história da Zora, né, porque a Zora ficou emotiva demais, né, e inclusive a Burnham teve que novamente ser a herói do episódio, teve que resolver tudo sozinha, né, no caso, né, porque eles descobriram uma forma de sair daquele vácuo totalmente lá, mas isso é uma coisa muito perigosa para a tripulação, e aí a Burnham ia ficar, né, no comando da nave junto com a Zora lá, coisa e tal, e quando elas estavam passando por um perrengue desgraçado, né, a Burnham começou a sugerir a Zora, né? A Zora começou a sugerir, né, que tivesse alguma coisa para distrair, né, a cabeça delas, né? E aí a Zora começou a cantar. A gente já viu o Raul 9000 cantando já em 2001, mas foi numa outra circunstância completamente diferente, né? Ele estava sendo botado, é como se ele estivesse ali com o Alzheimer da vida, né? Porque ele estava sendo botado, né, pelo David Bowman, no caso, né? E agora não, ela estava cantando mais com
dentro dessa coisa do melodrama mesmo, né? Depois você vê a Zora fazendo uma árvore genealógica, botando toda a tripulação da nave, dizendo que ela amava a tripulação da nave. Aquela melação, né, que a gente conhece, que já tem em Discovery, né? Essa coisa muito carregada no emocional, né? Que foge um pouco da ficção científica, né? Mas é um episódio que eu vou falar para vocês, né? Foi um episódio dirigido pelo Jonathan Frakes, tá? Talvez ele seja, até agora, o episódio mais interessante, vamos dizer assim, da quarta temporada, né, no caso, né? E é o tal negócio, né? Essa referência às séries antigas, né? De você estar num vácuo no espaço, né? E ter que sair dali. Essa coisa dessa tripulação da ponte está trabalhando de uma forma bem mais interagente, né? E essa coisa também de você pegar um computador, né, que está desenvolvendo consciência, que está desenvolvendo emoções, embora o desfecho disso não tenha sido muito legal, né? Essas coisas são interessantes, né? Que apareceram no episódio aí, né? Pena que na questão do computador, né? Essa coisa acabou sendo, né, mal desenvolvida, né, no caso, tá? Então, gente, não tem muito mais o que falar, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.